Olá, bem-vindos, né, ao nosso seminário, o primeiro Seminário Nacional de Educação Ambiental e a Cidade Mais Verde. Eu sou a professora Diana de Paula, sou doutora em Física Ambiental, atualmente sou docente no mestrado, em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Várzea Grande, Univale, em Várzea Grande, né, Mato Grosso. Hoje nós vamos conversar a respeito da pesquisa que eu fiz durante a tese de doutorado. O título da nossa palestra é O efeito das prováveis alterações da morfologia urbana no aquecimento em microescala. Então, o que as alterações dentro, né, da paisagem urbana influenciam, né, na temperatura, né, na temperatura do ar, na formação das ilhas de calor. Diante dos cenários de mudanças climáticas, né, decorrentes do aumento da temperatura do ar, nós podemos observar aqui nesta figura, né, o aumento dessa temperatura média global, decorrentes também do aumento populacional em área urbana, que a gente consegue observar aqui a partir, né, de 1920 para cima, né? O aumento nessa temperatura, a gente consegue observar áreas mais avermelhadas, que são indicativos de aumento da média da temperatura global. A partir de estudos que apontaram a influência antropogênica, né, nesse aumento da média da temperatura global, vários estudos foram feitos pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas. Porém, as cidades só foram aparecer nos relatórios a partir de 2007. Neste sentido, né, em 2015, foi proposta, né, a Agenda 2030, a partir da formulação de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que surgiram a partir dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são universais e indivisíveis, tá? Então, a partir dele, são propostos, né, objetivos para melhorar a vida do planeta, né? Então, a partir do momento que você elenca um como objetivo sustentável, né, objetivo principal, todos os outros vêm atrás, dando embasamento para que seu objetivo principal seja construído. Por isso, eles são indivisíveis. No âmbito desta pesquisa, foram propostos dois objetivos principais: o objetivo 11, que se trata das cidades e comunidades sustentáveis, e o objetivo 13, que trata da ação contra a mudança global do clima. Então, por que é importante estudar isso, principalmente, né, em países de clima tropical? Porque os estudiosos dizem que são aonde vai ser mais desafiador devido à grande população que mora nessas áreas de países em desenvolvimento, ser uma parcela mais vulnerável. Então, os desafios serão ainda maiores. Nesse sentido, eu trouxe dados, né, de recordes de temperatura no nosso país. Então, em primeiro lugar, aí a gente tem Cuiabá atingindo 44 graus de temperatura do ar em setembro de 2020. E aí a gente tem Curitiba acima de 35, Goiânia e Campo Grande acima de 41 graus, né? Então, mostrando, né, essas ondas de calor, esses eventos extremos que são consequências das mudanças climáticas acontecendo em países em desenvolvimento, principalmente no Brasil, tá? Aqui no Brasil, né? Com foco aqui no Brasil. Então, com esse aumento populacional que tem sido demonstrado a partir dos estudos da ONU Habitat, né? Ela traz para a gente que
Hoje, a população mundial, ela está concentrada em áreas urbanas, e a tendência é que, até 2050, a área de população, a quantidade de população urbana, né, chegue a 71%, né? E no Brasil, os dados são, as estatísticas, né, apontam para um número maior, né, de 90% de população vivendo em área de cidades. Então, vai haver uma pressão nas áreas urbanas, né? Uma expansão dessas áreas, um maior adensamento dessas áreas e, consecutivamente, mudança na paisagem natural. E essa paisagem natural sendo modificada, altera o comportamento dos ecossistemas urbanos. E aí a gente tem o clima urbano de cada cidade, né? E dentro dessas pressões surgem as anomalias térmicas. E uma das que mais a gente estuda dentro da área de climatologia urbana são as ilhas de calor, né? Que são denominadas como maior aquecimento da área urbana em relação ao meio circundante, né? E elas podem ser decorrentes, né? A gente pode estudar ela a partir da temperatura de superfície com a temperatura do ar. Nesta figura aqui, disponibilizada por Oki et al. Em 2017, nós conseguimos observar, né, a temperatura diurna e a temperatura noturna, né, tanto a superficial como a do ar, né, e aí a gente observa, né, que as maiores temperaturas, tanto a superficial quanto a do ar, elas estão mais elevadas em áreas de urbanização, né, como aqui no caso dos galpões, dos centros, né, da área central da cidade, né. E aí, o que corrobora também com os estudos atuais falando de um acúmulo da ilha de calor por horas, por causa das características dos materiais que recobrem o solo em áreas urbanas, né? Esses materiais, ele tem uma maior capacidade térmica, então ele demora mais tempo para aquecer e, consequentemente, para dissipar esse calor, né? E aí a gente não está tendo um tempo aí para que esse ambiente se resfrie e depois aqueça novamente. Então, existe um acúmulo dessa ilha de calor. E as ilhas de calor, elas também corroboram com o aumento, né, de problemas de saúde advindas do calor, como são os problemas cardiorrespiratórios, que são muito característicos na população idosa e na população infantil. Então, o que fazer diante desse cenário de aumento de população urbana, expansão das cidades, né? Ilha de calor acumulada, o que é para fazer? Então, Emmanuel, ele traz para a gente que é necessário um planejamento sensível ao clima, ou seja, um planejamento de acordo com o clima de cada local. E ele ainda traz que é nos países de clima tropical, consequentemente, né, nos países em desenvolvimento, que a gente vai ter as maiores dificuldades de implementação, porque vão ser necessárias estratégias para resfriamento, principalmente voltadas para melhoria da umidade do ar. E isso está muito sentido, né? Neste ano que a gente está vendo aí elevadas temperaturas, né? Aqui no Brasil, várias regiões com a temperatura muito elevada e com a umidade relativa do ar muito abaixo do que a Organização Mundial de Saúde permite, né? Então, ele fala que as estratégias para umidificação são ainda mais caras que melhoria das técnicas de resfriamento voltadas para a temperatura. Então, estratégias voltadas para a mitigação, que as reduções das emissões de gases compõem o efeito estufa, e aí a gente também não pode ter o foco só no carbono, né? Tem outros gases aí que permeiam as regiões citadinas também, que são muito importantes. Um deles é o metano, que ele é emitido muito decorrentes dos resíduos sólidos, de uma falta de manejo, né, correto desses resíduos, né? Então é necessária
uma participação da população na coleta seletiva, no melhor aproveitamento dos resíduos e somente, né, um descarte dos rejeitos, né? E um plano de resíduos sólidos, tanto a nível de município, né, quanto a nível de região metropolitana, para a gente conseguir mitigar. Outra estratégia muito importante é a questão das estratégias voltadas para a adaptação, né? Que é um ajustamento, né, de acordo com sistemas naturais dentro dos ambientes da cidade. Então, uma maior preservação das áreas, né, próximas aos rios, aos córregos, às áreas que são remanescentes dos biomas, nos corredores ecológicos, né, uma preservação da fauna. Então, é necessário um planejamento urbano e ambiental para conseguir melhorar essas características dentro do ambiente citadino, e com o objetivo da gente ter cidades mais resilientes. Então, eu trouxe aqui, né, o objeto de estudo da tese foi o perímetro urbano da cidade de Cuiabá, passando por 91 pontos, né? Essa imagem aqui abaixo trata-se do perímetro urbano da cidade de Cuiabá. O ponto 1 sai da região leste e chega, né, na região oeste, então o transecto 1 é essa linha preta aqui, e o transecto 2 é essa linha vermelha que sai do sul, né, do perímetro urbano e chega ao norte, né? Nós fizemos em 2 transectos para poder coletar dados de temperatura e umidade, e isso daqui foi no perímetro urbano, né? Então, essa metodologia é uma metodologia amplamente utilizada para estudos de climatologia urbana, né? Quando a gente precisa cobrir uma área maior, então utiliza-se um automóvel, né? E aí um sensor higrométrico, né, acoplado à lateral do veículo, tá? Então, a gente coletou os dados de temperatura e umidade dentro de um período de 5 anos. E esse período de 5 anos de coleta de temperatura e umidade, ele serviu para depois utilizar uma outra metodologia, que é a metodologia de inteligência artificial baseada em redes neurais do tipo LSTM, que é muito utilizada quando a gente adota dados voltados para as questões ambientais, né? Então, nós queríamos fazer um prognóstico de temperatura futura. Então, a gente sabe como que a cidade está se comportando hoje, com os dados de temperatura e umidade, e como que esses dados poderiam nos ajudar a ver no futuro, né? Como que essa cidade vai estar, se vai ter um aumento de temperatura ou não. Então, para isso, nós utilizamos a inteligência artificial, e nós coletamos os dados de temperatura e umidade durante as 4 estações do ano, outono e inverno, que caracterizam, né, o período quente e seco aqui na cidade de Cuiabá, e primavera e verão, que caracterizam o período quente e úmido aqui também na cidade. Outra coisa que é muito importante nós falarmos, que o clima aqui em Cuiabá é o tropical continental. Nós estamos a uma altitude de mais ou menos 200 metros, né, em relação ao nível do mar. A população é acima de 600 mil habitantes, né? E o bioma característico da região é o cerrado, tá? Cuiabá também se encontra numa região metropolitana, né? Com mais 6 municípios aqui da região do Vale do Rio Cuiabá, tá? Então, a partir desses dados que a gente coletou nas estações do ano, né, que são definidas pelos períodos quente, seco e quente e úmido, nós conseguimos criar modelos para prever, né, esses dados de temperatura futura também nessas mesmas estações do ano. Porém, diante desses modelos, foi observado, a partir de estatística, que o melhor modelo do período quente seco, né, foi o do inverno, com R quadrado de 0,97. Então, a gente pode observar aqui na figura B que a temperatura
real é a linha em vermelha e a prevista, né, em azul, então elas estão bem próximas. E o melhor modelo foi o do verão também para o período quente e úmido. Então, que é aqui como a gente consegue apresentar aqui na figura D. Então, nós utilizamos essas duas estações, né, o inverno para caracterizar o período quente e seco e o verão para caracterizar o período quente e úmido, tá? Para os nossos estudos de observação de alteração de morfologia urbana e aquecimento. Nesse sentido, pessoal, nós fizemos também, utilizamos uma outra metodologia para conseguir caracterizar a cidade morfologicamente, né? Então, nós utilizamos a classificação em zonas climáticas locais, desenvolvida por Stuart e Oak. Então, essa classificação, ela define, né, 10 padrões de tipologias construtivas, que varia de 1 a 10, né? E 7 de cobertura do solo, variando entre a letra A e a letra G, né? Dentro daqui, da área objeto de estudo, dentro desses pontos que eu falei para vocês, nós conseguimos observar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 tipologias construtivas, sendo a LCZ2 a elevado adensamento de média altura, ou seja, edifícios até 10 pavimentos que possuem uma área praticamente impermeabilizada, o elevado adensamento de baixa altura, que é a LCZ3, que é essa figura aqui, que é característica, né? Que é até 3 pavimentos, né? Só que são prédios, são edificações mais adensadas e que tem uma área impermeável, né? Abundante. A LCZ4, que é médio adensamento de elevada altura, ou seja, prédios acima de 10 pavimentos, né? Eles possuem um espaçamento e uma área de cobertura permeável. A LCZ5, que é o médio adensamento de média altura, né? Que são prédios de até 10 pavimentos que tem uma maior área permeável, né? Que a gente consegue observar aqui nessa figura, né? A LCZ6, que é essa imagem aqui, né? Que é o médio adensamento de baixa altura, que são edifícios de até 3 pavimentos com maior área permeável. A LCZ8, né, que são grandes edificações de baixa altura, então, que é o tipo de galpão, eles são mais horizontalizados, né, de baixo gabarito e com uma área predominantemente impermeável, e a LCZ9, que é essa imagem aqui que eu vou apontar para vocês, né, que são também edifícios de baixa altura, só que eles são mais espaçados e têm uma área permeável, como é observado aqui na figura. E a LCZA, né, que é a vegetação arbórea, então é uma cobertura arbórea densa. Então a gente conseguiu classificar dentro dessa área que nós estudamos essas aqui características construtivas e de cobertura vegetal. Então essas foram as LCZ mais predominantes, né? Tiveram outras? Tiveram, mas as mais características foram essas, né? E aí, dentro dessas LCZs, a gente tinha um padrão de temperatura. E aí, em cima desse padrão de temperatura, foi possível também a gente prever as ilhas de calor. E o cálculo de ilha de calor aqui proposto por Stuart Oak é que é a diferença entre a LCZ de maior temperatura em relação à LCZ de menor temperatura. E aí a gente tem o cálculo de ilha de calor. E aí agora eu vou apresentar os cenários futuros, né? Os prováveis cenários de aquecimento baseado nessas transformações de tipologias, tá? De morfologia urbana. Então, a gente tem aqui o um mapa, né, com a espacialização da temperatura no inverno. Então, a gente pode observar aqui nesse gradiente que as temperaturas estão variando aqui, né, a partir de 27 aí, a próximo de 31 graus, né, no inverno. E aí, cada uma dessas
desses pontinhos aqui, né, foram os locais que a gente mediu. Então, P1 leste, né, P56 oeste, 57 sul e 91 norte. E aí, o que que a gente fez? Em cima dessas tipologias, a gente tinha as tipologias com as maiores temperaturas e de menores. Então, isso conseguiu nos mostrar, quando eu mudava de uma tipologia para outra, o que que isso influenciava na ilha de calor. Então, eu vou apresentar aqui para vocês esses cenários. Então, o primeiro cenário que eu consigo mostrar para vocês aqui é quando eu mudo da LCZA, que é cobertura vegetal densa, para a LCZ4, que é quando eu tenho, né, edifícios acima de 10 pavimentos, né, com essas características aqui que vocês estão vendo na figura. Eu tenho um aumento acima de 2 graus Celsius, né? Ali, olha, para ser mais exata, 2,25 graus Celsius. E quando eu mudo de cobertura vegetal arbórea, né, densa, para LCZ2 aqui, né, que é edifícios de até 10 pavimentos, uma área bastante, predominantemente impermeabilizada, o aumento também é de 2 graus Celsius, né? Então, eu tenho uma ilha de calor aí acima de 2 graus Celsius. E quando, né, eu tenho uma mudança de temperatura, né? Então, por exemplo, eu tenho uma LCZ9 aqui, que é edifícios de baixa estatura, né? Edificações esparsas, né? Para edifícios com maior gabarito, acima de 10 pavimentos e também, né, com um certo espaçamento e com uma área permeável. Eu tenho um aumento aí, ó, de 1,88 graus Celsius, tá? Então, quando eu mudo dessa tipologia aqui para essa, o aumento é de 1,88, né? E aí, quando, né, eu tenho uma alteração aí da LCZ8, que são edifícios horizontais de galpão, de uma área totalmente impermeabilizada, né, para uma área de edifícios acima de 10 pavimentos, né, eu tenho aí um aumento também acima de 1 grau Celsius, tá? Isso daqui é para o inverno. E no cenário do verão, o que que a gente observa? Olha, né, a gente tem aí a temperatura variando de 29 aí, de 27, desculpa, a 29 graus, né, aqui. E aí, quais são os cenários possíveis também baseados nas alterações de morfologia? Nós temos aí, né, a LCZ9, né, que são edifícios, né, mais esparsos, de baixa altura. Quando ele muda, né, para LCZ4, né, que são edifícios acima de 10 pavimentos, eu tenho um aumento aí próximo de 1 grau, né, na verdade é 1 grau. E quando ele muda para 2 graus Celsius, desculpa, para LCZ2, que é esse aqui, né, até 10 pavimentos, e uma área mais impermeabilizada, eu tenho aí de próximo a 1 grau, né, 0,94. E o outro cenário, né, de galpão, a LCZ8, né, para LCZ4, aí 0,95 graus, um aumento de 0,95 graus, e para LCZ2, 0,89, também aí na casa do 1 grau Celsius. Então, ou seja, quando eu mudo o gabarito de altura, né, quando eu saio de um gabarito de altura de até ali 3 pavimentos para acima, né, de 10 pavimentos para cima, eu tenho um ganho aí de 1 grau Celsius no verão, né? E quando eu saio, né, de cobertura vegetal para LCZ4, né, acima de 10 pavimentos, eu tenho aí um aumento de 0,89 e para LCZ2 de 0,83. Também tem um aumento aí de 1 grau Celsius no período quente e úmido, que aqui está caracterizado como o verão. Então, observem, né, que no inverno, porque no inverno, o que que acontece, né? Como é um período quente e seco, nós temos aí uma seca, né? Uma baixa quantidade de vapor d'água. Então, a gente tem valores maiores. Então, a gente observa aqui, ó, que no inverno, né? Quando eu mudo de cobertura vegetal para maior gabarito de altura, né? LCZ4 aqui e LCZ2, eu tenho um aumento aí acima
de 2 graus Celsius, né, chegando a 2,25. E no verão, esse aumento é de 0,95. Isso em relação, né, a uma cobertura mais densa, né, quando eu mudo, né, a cobertura para uma tipologia mais verticalizada. E aí, né, outras mudanças que a gente observa, né, mudanças estimadas igualmente relevantes são vistas quando muda, né, de baixo gabarito para um alto gabarito de altura, ou seja, quando eu tenho uma verticalização, eu diminuo a quantidade de porção de céu visível e isso interfere no balanço de energia. Então, eu tenho aí uma alteração, né, chega aí no inverno de 1,88 graus Celsius e no verão até 1 grau Celsius. Só que, assim, os dados mais alarmantes que a gente viu foi no inverno, né, quando muda de uma vegetação, quando eu faço uma pressão maior nos sistemas naturais, chega aí a 2,25 graus Celsius, né? Mas aí nós vemos que durante, né, tanto inverno quanto no verão, que essa verticalização da cidade, mesmo ela tendo, né, vegetação, uma área permeável, né, mas não tão densa, esse aumento é acima dos 1 grau Celsius. Então, são dados muito importantes que vão ajudar na tomada de decisão para um planejamento mais sensível ao clima, ou seja, né, eu vou verticalizar, mas o que eu posso fazer para mitigar? Então, será que se eu diminuir se eu criar parâmetros com gabaritos de altura e criando áreas de oásis, né, de vegetação de cobertura densa, eu consigo mitigar, minimizar, criar áreas de arrefecimento, né? E aí minimizar esses efeitos da ilha de calor, né? E, consequentemente, né, amenizar a, a temperatura, né, durante todo o ano. Então, essas foram as minhas contribuições, né? Queria muito compartilhar isso com vocês. Deixo aqui o meu contato, diana.paula@univag.edu.br, e agradeço esse espaço aqui para compartilhar esse conhecimento com vocês. Muito obrigada e até mais.